Boa tarde a todos os presentes. Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda a verificação de presença de vereadores e vereadoras. Alex Gerês, Éder Lorenzi, Edson Bego, Eliezer Pesado presente, João Piloto, Milton Martins da Silva, Mirailton Gomes, Roberto Tonucci, Simone de Moura, Valdir de Paiva, Valdir Oliveira. Presente. Faltando o vereador Éder Lorenzi, senhor presidente. Ausência do vereador Éder Lorenzi. Então, está constatada a ausência dele. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, damos por aberto os trabalhos da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do único item da ordem do dia. Pauta da segunda sessão extraordinária de 2015, ordem do dia. Item A. Projeto de lei complementar 5/2015, Vicente Teixeira Filho, que altera a lei complementar municipal 158, de 4 de dezembro de 2014, e institui o crime de incentivo à produção das profissionais do problema à saúde da família, que menciona e dá outras providências. Senhor presidente, eu venho solicitar a dispensa da leitura do projeto, tendo em vista que já foi feita na última sessão da terça-feira, dia 4/8. Dispensa da leitura está em votação. Dispensa aceita. Assessoria Jurídica, parecer. Referente ao complementar 5/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera a lei complementar municipal 158, de 4 de dezembro de 2014, institui prêmio de incentivo à produção aos profissionais do programa da saúde da família, que menciona e dá outras providências. Pelo presente projeto de lei complementar, pretende o Poder Executivo Municipal alterar a Lei Complementar Municipal 158/2014, que dispõe sobre a estrutura de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Arinu. O artigo 1º prevê a criação de 11 cargos de médico ESF, referência 34 no quadro permanente da Prefeitura. O artigo 2º prevê a criação de um cargo de coordenador do ESF, referência 26 no quadro de cargo de comissão da Prefeitura. O artigo 3º e os seguintes institui o crime de incentivo à produção aos servidores integrantes do Programa de Estratégia da Saúde da Família, ESF. O projeto está acompanhado do relatório do impacto orçamentário. O projeto está acompanhado das justificativas apresentadas pelo autor. O presente projeto é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em análise será aprovado com o voto da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 6 votos, conforme disposto no inciso 7 do parágrafo único do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal. As emendas que forem propostas ao projeto em análise não poderão ensejar aumento de despesas no orçamento municipal, parágrafo único do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Por hora, essa assessoria em seu momento de deliberação da matéria pelo plenário são competentes para a manifestação todas as comissões permanentes desta Casa Legislativa. É o parecer de Arinu 3 de agosto de 2015, Alessio Torino José Granizoli, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei complementar número 05/2015, passa ao das comissões permanentes. Comissão de Justiça, membro Valdir Carlos de Paiva. Membro Eliezer Pesada Santos. Presidente Boni Piloto. Comissão de Finanças e Orçamento, membro Simone Gerês de Moura. Membro Roberto Carlos Antonus. Presidente Eliezer Pesada Santos. Comissão de Serviços e Obras Públicas, membro Éder Lorenzi, ausente. Membro Valdir da Graça Oliveira. Presidente Simone Gerês. Comissão de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, membro Ivone Piloto. Membro Milton Martins. Presidente Mirailton Moreira Gomes. Declarada iniciada a discussão do projeto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Milton Teixeira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas, população presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu venho aqui justificar meu voto, tendo em vista que estão votando aqui um aumento de referência aí para os médicos do PSF, e eu fico meio triste, porque eu gostaria que fosse feita uma reunião com a secretária de saúde e com o pessoal da ABDC também, porque eu acho que, na minha opinião, posso estar errado, mas eu acredito que essa ABDC suga o nosso município e a gente não vê trabalho nenhum dessa ABDC para a população, tendo em vista que já faltam médicos, remédios, é um caos a saúde do município. Aí vem aqui um aumento de referência aí para os médicos do PSF, Programa de Saúde Familiar. Aí eu vejo a coisa, se eu votar contrário, vai dizer que eu estou votando contra a contratação dos médicos. Se eu votar favorável, eu vou estar, na minha opinião, arrombando os cofres públicos. Porque a BBC já está sendo paga para não fazer o trabalho que eles disseram que ia fazer para o nosso município. Hoje eles usam as ambulâncias, eles usam o prédio que está lá, que é do povo, eles não fizeram nada pelo nosso município. Todo mundo sabe aqui, os vereadores, todos eles sabem, está faltando médico. Aí a gente vai aumentar a referência dos médicos aqui para dar um incentivo para os médicos. Eu acredito que se eu fosse médico, eu ia saber o quanto eu ia ganhar para trabalhar, para exercer a minha função. E eu ia fazer com gosto. Porque se eu não fosse fazer também, eu não ia nem fazer a medicina também. Aí o povo clamando por socorro. Clamando por socorro. O artigo 37 da Constituição Federal, inciso 4, diz o seguinte, que o médico do PSF ele não pode ser concursado, tem que ser fugiu o nome agora, contratação temporária. Porque se o cara está lá no Maracanã e ele não atende a população lá como deveria ser, como é que vai mandar um médico desse embora? Porque ele vai ter estabilidade no emprego. Eu sei que o Miro, eu sei que a Simone pode explicar melhor que eu, mas eles vão defender a administração, porque na minha opinião, eu queria que a secretária de saúde viesse aqui, que explicasse para nós vereadores o porquê desse pedido, porque o povo está pagando os seus impostos, está pagando os médicos, não está tendo médico, aí a gente vem aqui, aprova um aumento salarial para os médicos para pegar mais dinheiro do povo. Isso vai acabar onde? Eu acho que essa BBC já deveria ter espirrado no nosso município. Isso já está se estendendo. A gente aumentando o salário, aumentando o cargo para médico, isso é bom, mas aumentando o salário também. E esses médicos estão aí? Os enfermeiros, eles têm que ganhar bem sim. Só que eu vou votar contra, porque eu acho sacanagem o povo pagar pela saúde do município, pagar por uma BBC que não faz nada pelo nosso município. E se a gente for lá agora, está faltando médico. E aí a gente tem que sentar aqui para aumentar o salário, para dar um incentivo, tendo em vista que a BBC disse que ia fazer novas contratações. Eu não me esqueço do dia que a nobre vereadora dela estava sentada aqui e ela trouxe uma pasta com me fugiu numa placa aqui com o nome de um monte de especialidades que tinha anteriormente e hoje. E hoje, senhores vereadores? Vereador, mas isso aqui não tem nada a ver com a BBC. Meu amigo, concordo com você, não tem nada a ver. Mas quanto a gente paga para a BBC, o senhor sabe? A CNA você não contrata. Sim, senhor. E a BBC, quanto que paga para ela, senhor vereador? Eu não sei, mas o que tem a ver com a BBC? Então, o que tem a ver já gasta um dinheiro absurdo com saúde no nosso município e não se resolve. Agora, pelo que eu entendi que a secretária de saúde, que conversei com ela hoje, ela pediu até que eu votasse favorável a esse projeto aí, porque ela quer contratar novos médicos. Eu entendo também. Não, tudo bem. Mas é fácil você enfiar a mão no dinheiro do povo e jogar o dinheiro em cima da mesa para eles saírem distribuindo onde eles bem.
vai acontecer com a BBC que o senhor está falando não tem nada a ver, mas é Não, tem a ver com isso. Não, sim. O senhor está botando palavras na minha boca. Não, tudo bem, senhor vereador. Tem a ver com o que nós estamos votando hoje. Sim, sim. Tá, mas é dinheiro da saúde, senhor vereador, que vai sair da onde? É, claro que é dinheiro da saúde. Vai sair da onde? Tudo é direito. O que eu penso é assim, se o dinheiro... Não, eu gostaria que o senhor entendesse o meu ponto. Se o dinheiro é meu, eu pago a contabilidade para fazer a parte fiscal minha. Aí eu tenho que pagar um outro contador porque ele não deu conta de fazer essa parte fiscal, sabendo que eu já estou pagando ele. No caso da saúde, a gente paga uma empresa terceirizada para tomar conta da saúde do nosso município, que eu acho que deveria ter lá no contrato que não tem, que a BBC ela poderia fazer dentro do contrato deles, um adendo lá, dizendo que eles poderiam assumir essa parte do PSF. Eu seria favorável, porque eu acho que isso aí é de interesse da população, de ter um médico na família. Mas o que eu estou vendo aqui? Pagamos a BBC, aumentamos mais o salário dos médicos para incentivar eles a trabalhar para a prefeitura. Poxa, brincadeira. Eu acho, senhor presidente, eu acho que esse projeto, é minha opinião, respeito dos outros vereadores, mas eu penso assim, se esse projeto chegou aqui na terça-feira, eu acredito que deveria ter convocado a Secretaria de Saúde e que eles viessem aqui explicar, a gente tentar saber o que está acontecendo dessa BBC, que a população também quer saber disso, para que a gente pudesse contar isso aí. Porque nesse momento, se isso for uma votação, eu vou ser contra. E se alguém falar que eu fui contra a contratação de médico, eu vou para a justiça, porque não é bem isso que eu estou explicando aqui. Eu estou dizendo é dinheiro da saúde, que está sendo pago para essa BBC, e vai sair mais dinheiro para pagar esses médicos do PSF, que também vai sair dos cofres públicos. Então, eu estou dizendo que o meu voto contrário, se isso for uma votação. Os senhores podem votar favorável, eu vou até então, eu tenho que entender, mas o que eu estou falando é isso. Enquanto o povo está trabalhando para pagar os impostos, é fácil você chegar lá e enfiar a mão no bolso do Valdir, enfiar a mão no bolso do Pedro, de qualquer um aí, e pôr lá para você aqui o dinheiro para vocês gastarem aí. É fácil, mas a gente não está conseguindo fiscalizar nem essa BBC aí. Agora a gente vai aumentar o salário dos médicos, mais dinheiro vai embora. É isso que eu queria dizer. Se o senhor presidente, até então, adiasse essa extraordinária, eu sei que foi convocado, e a gente tem que convocar a Secretaria de Saúde e o representante da BBC para que a gente pudesse estar conversando, eu até agradeceria, senhor presidente. Vereador, não tem nada a ver com BBC, vereador. Tem que ter a ver com a BBC. É o programa do médico da família. É, mas o povo que paga. Você tem que convocar. E a gente, vereador, Mas não tem que trabalhar só com a gente tem que defender, eu estou falando besteira? O senhor estava na PSF, o senhor acha que eu estou falando besteira? O senhor vereador, o senhor estava lá, o senhor está achando que eu estou falando besteira? O que eu estou dizendo aqui, o dinheiro é dinheiro público, a gente tem que defender. Vereador, o senhor está correto, eu não estou falando Não. de besteira não, eu estou falando que eu vou explicar. Sim. Eu estou falando que eu mandei há 5 dias atrás, era 10 horas da noite, para o chefe de gabinete, eu tenho aqui, eu posso mostrar, falando, faz uma reunião com os vereadores, explica a situação, porque a Soraya vai viajar, ela vai para o Congresso, não pode botar uma lei dessa e explicar para os vereadores. Eu lembrei, eu estava deitado, era 10 e pouca da noite, eu mandei para o chefe de gabinete, ele sabe disso. Convocar os vereadores? Não convocaram. Agora, se eu tenho por obrigação de explicar, o senhor não está errado, o senhor está falando, mas eu tenho por obrigação de explicar. Eu parabenizo o senhor pela atenção, porque o que eu estou falando, isso não é questão até de não entender. O meu entendimento é defender os interesses da população, que é o dinheiro que eles pagam de impostos. Eu não entendi, eu acho assim, temos médicos, está faltando especialidades, mas eu acredito que, como o senhor mesmo se interessou em mandar esse ofício para a secretaria, eu acho assim, que deveria estar o secretário de saúde explicando para todos os vereadores, que não é só eu que estou nessa confusão aqui não, tem mais vereadores nessa posição. Eu acho que seria de interesse até o senhor presidente, como está na mesa da presidência, ninguém está com corda no pescoço do presidente aqui para aprovar isso aí. Eu acho que eu votaria com uma consciência tranquila se tivesse que votar favorável ou contrário. Nesse momento, sem uma posição da secretaria, pelo menos, meu voto vai ser contrário. Boa tarde a todos. Senhor presidente, O projeto está em discussão. Vereador Lírio da Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, boa tarde a todos. O que eu gostaria de explicar a respeito disso
que é assim, nós temos duas situações dentro da saúde. Existe uma coisa que chama atenção básica, que é o trabalho da PSF, da UBS. Existe uma coisa que chama atenção secundária. Existe a atenção terciária, que nós temos no município, que são as cirurgias, são os procedimentos de grande complexidade, que é o São Vicente que atende a nossa essa terceira demanda. No caso da atenção secundária, que é de pronto-socorro, hoje quem toma conta é a empresa ABBC. É uma OS como era a OS CMA. A BBC, ela não pode contratar médico para atenção básica. Por quê? O procedimento que ela fez, a licitação, o contrato que ela tem, é para administrar a atenção secundária, que é pronto-socorro. Quando o governo manda lá no PAB, existe o PAB federal, existe o PAB estadual, que são repasses do governo para os municípios. Quando o governo manda, existe um bloco de financiamento do SUS, esse dinheiro ele já vem carimbado. O que é para gastar com a atenção básica, que são as UBS, médico da família, e o dinheiro que é para gastar com pronto-socorro. Então não se mistura a coisa. O PSF, ele se autopaga. O PSF vem o recurso para pagar os médicos, pagar os técnicos de enfermagem, pagar os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde. Todas as pessoas profissionais que são cadastradas no PSF, ele tem o seu cadastro no CNES. Isso qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério da Saúde e ver lá quais são os profissionais que trabalham em cada PSF de qualquer cidade do país. Essa lei aí, ela está se tratando do quê? Foi rompido o contrato com uma OS, tanto foi discutido nessa casa, vai se chamar CMA, que cuidava do PSF entre aspas. Porque na verdade só fazia o RH no pagamento. O resto de todo o trabalho, de todo o funcionamento do PSF até hoje foi sempre a prefeitura que custeou. A OS ela só fazia pagamento de RH. Quando a Soraya entrou, foi uma luta do secretário Rodrigo na época para poder tirar a CMA. Eu tive grandes problemas também com a CMA. E a Soraya bateu o pé com relação ao CMA. É tanto que o contrato venceu e ela falou que não ia, enquanto ela for secretária, que ela não iria assinar o contrato da CMA, porque estava dando uma série de problemas. Aí rompeu-se o contrato da CMA. O povo da CMA que trabalha, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, fora os agentes comunitários de saúde, que é da prefeitura, eles estão de aviso. Até agora é o dia 13. Inclusive os médicos estão de aviso. E não existe concurso vigente para chamar médico clínico para poder trabalhar nas UBS. Hoje nós temos quantos médicos trabalhando nas UBS? Temos 6 médicos do PSF, porque são 6 equipes. É um médico para cada equipe. Na Nova TF são 3 médicos, no Maracanã 2 médicos e no Campo Largo 1 médico. O projeto aí está se referindo a 11 médicos. Por que esses 11 médicos? Porque pretende-se abrir mais 4 equipes de programa de saúde da família. 3 equipes no centro, quando reformar o antigo pronto-socorro, e uma equipe para a Vila Primavera, onde está lá assim que concluir a UBS. E um médico para poder fazer a cobertura de férias e fazer a cobertura de falta desses médicos aí, por isso que é um total de 11 médicos. Agora sim, quando o Gil falou aqui a respeito da Constituição, que não pode contratar através de concurso público, são os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles não podem ser concursados porque eles têm que estar na área deles. Então, se amanhã depois muda para algum outro lugar, ele pede a referência. Ele tem que ser daquela comunidade, por isso que é feito o processo seletivo. Agora, a importância de se efetivar um médico do PSF, é lógico que você vai ter equipe que vai ter que rodar o cara. Se de repente tem problema numa área, ele vai para outra área, coisa que a gente não pode fazer com a gente comunidade de saúde, porque ele tem que ser da onde ele mora. Agora, a importância disso aí é que você consegue efetivar um trabalho que é importante, porque essa lei ela está para 2 coisas. Primeiro é o processo seletivo, vai abrir-se o processo seletivo. Após, enquanto rola o processo seletivo do médico, vai-se fazer o concurso, preparar o concurso para ter concurso para esses médicos. Hoje a gente não tem nenhum concurso vigente para médico e não está aumentando o salário dos médicos. Hoje não, pagava para a CMA R$18 mil por cada médico. R$18 mil.
tinha os encargos, tirava não sei o que, mas não sei o que, FGTS, não sei o que dos médicos, e os médicos acabavam ficando com 3 mil reais. Para um médico que ele trabalha 40 horas, se você for colocar, a gente já fez até no passado essa conta aqui. Hoje, quanto que ganha um médico do pronto-socorro? O médico ganha livre. Quem sabe quanto ganha um médico do pronto-socorro? Só para não falar que de repente eu estou inventando história. O cara ganha mais de R$1.000, ele faz um plantão das 7 da manhã às 7 da noite, e ele sai com R$1.000. A maioria faz vários plantões de 24 horas. Entra às 7 da manhã, sai outro dia às 7 da manhã, já ganha mais de R$2.000. Se você pegar os dias úteis do mês, são 20 dias úteis, de segunda a sexta-feira, vezes 4, né? 5 vezes 4, vai dar R$20.000. Se o médico trabalhar de segunda a sexta-feira, um plantãozinho, ele ganha R$20.000 tranquilo. Esses médicos de PSF são os médicos de 40 horas, eles entram às 8, 8h30 da manhã, pelo menos no Trieste assim, eu não sei do Maracanã, é para ser assim também, mas no Trieste eu estou presente lá, eu sei que é assim, entra às 8 horas da manhã e vão até por volta de 4h30, 5 horas. Eles têm um dia da semana que é o dia de fazer curso, que chama o day off. Essa é a programação dos médicos do Programa Saúde da Família. Então a referência ela não está sendo aumentada, muito pelo contrário. Se você for pegar a referência dos médicos, a referência ela não é alta. O que é alta aqui é um incentivo de produção, porque o médico ele tem que produzir, ele tem que mostrar trabalho. Todo profissional do PSF, tanto o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico, eles assinam todo atendimento. Quando o paciente vai no OBS, primeira coisa, lógico, ouvir o paciente, mas pede cartão do SUS. Cartão do SUS, data de nascimento, para preencher as planilhas que tem. São 3 planilhas e toda semana a gente tem que mandar para a coordenadoria do PSF para poder lançar os dados do Ministério da Saúde, porque aí é onde vem o recurso. Então o profissional ele mostra a produção. É diferente do profissional, por exemplo, que está no pronto-socorro. Se o enfermeiro do pronto-socorro der perdido o dia inteiro, durante o mês inteiro, ele vai receber o salário dele a mesma coisa, ninguém vai questionar. Mas no programa Saúde da Família não, ele tem que mostrar a produtividade. As planilhas a gente recolhe toda sexta-feira, a produção de todos os profissionais, e na segunda-feira esses dados são colocados no site do Ministério da Saúde, para constar lá no recurso vir, senão também o recurso não vem. Então esse incentivo é para isso, para que os médicos realmente estejam fazendo e é um trabalho de fato diferenciado. Agora sim, com relação ao prazo, foi cortado da CMA, não tem mais prazo, porque na agenda do médico vai ficar uma lacuna. A gente está com uma demanda reprimida, nas UBS, pode chegar lá e ver, abriu a agenda na segunda-feira mesmo já fechou a agenda, porque principalmente esse mês a gente não sabe como que vai ficar. Então abriu a agenda e o pessoal está lá, esperando que dê continuidade. Agora, esses médicos aqui, eles não têm nada a ver com os médicos para o socorro da BBC. Uma coisa é a atenção básica, a outra coisa é a BBC. Agora, se a gente, e outra, com a questão de economia, vocês forem levantar o que pagava para semear e o que vai pagar sem taxa, como foi falado aqui. O camarada, a prefeitura tem um RH, a OS tem outro RH, quem paga? A prefeitura. Os caras têm um jurídico aqui, a OS tem um outro jurídico, quem paga? Tem um contador na prefeitura, a OS também tem um contador, quem paga? Então é dessa forma. Quando nós aprovamos esse projeto, foi unanimidade aqui dizer, se não estiver funcionando, eu falo do projeto da OS, foi unanimidade dizer, se não estiver funcionando, acaba-se a OS. Acabou-se a OS CPA. Agora a gente precisa providenciar. A gente precisa resolver o problema da atenção básica. Existe uma população esperando a agenda dos médicos. E aí, qual que é a programação que foi feita para que não fique essa lacuna com a agenda fechada há muito tempo? Pretende-se esse projeto passando hoje, fazer divulgação do edital ainda no sábado. Depois do sábado, acho que se eu não me engano, no dia 16, os médicos vão realizar as provas, que tem que ser através de prova. No dia 22, divulga o resultado da prova, no dia 24 já começa a chamar, porque senão a prefeitura não tem como pagar os médicos e as UBS com certeza vai ficar sem agenda, não tem como resolver esse problema. Então, assim, faltou explicação? Lógico que faltou. Eu mandei, como eu já falei aqui, eu mandei para o Saulo, chefe de gabinete, eu acho que deve ter uns 8 dias, 10 dias,
uma mensagem para ele falando: Saulo, por favor, lembrei agora, veja com o prefeito para uma reunião com os vereadores para explicar o rompimento do contrato com essas palavras, o rompimento do contrato com a CNA e a nova lei que vai entrar para aprovação dos cargos de PSF. Então foi isso que eu coloquei. Faltou explicação, faltou. Mas a população não pode ser penalizada, sei lá, por incompetência de alguém ou por falta de atenção de alguém. O que eu peço é isso, e peço você também, vereador. Porque a gente sabe que a gente tem voto aqui para poder votar. Agora eu peço também você. Não é uma coisa de má fé, não está errado o que a gente está fazendo, existe uma população esperando por esse voto. Por isso eu peço a Vossa Excelência que seja razoável e vote também nesse projeto, porque é importante. Senhor vereador, só falar comigo. Esse método ele tem já mensal. Não. Eles não têm um salário mensal. Esse salário vai sair da prefeitura. Vai sair já sai da prefeitura, né? Quando viria para a CMA para repassar para eles. Mas eles não têm, não é o salário em cima disso aí. Eles vão passar a ganhar esse valor. Esse valor por participar das peças. 8 horas por dia. 40 horas semanais. 40 horas semanais. Não é aquele que vai lá, faz um plantãozinho e acabou, não. Eles estão de segunda a sexta-feira. Mas ele não é funcionário da prefeitura hoje. Hoje não, vai passar. O processo seletivo vai ser. Esses funcionários foram contratados pela OS, não só da prefeitura. A OS está terminando, assim tem. Assim, no basicão, para explicar um popular, isso aí é para dar continuidade ao programa de saúde da família, que a CMR saiu fora, porque não deu certo, tirou a OS, e para não ficar essa lacuna, que é um programa bom para a população, isso aí é para continuar com a prefeitura tocando, em vez de ser terceirizado. Isso aí vai mudar agora. Então, isso não tem nada a ver com o BBC. Não, só que não tem nada a ver. A BBC é uma coisa que depois a gente tem que discutir. Tem que sentar. Vai dar cheque em branco? Não funciona. Vai dar agora o cheque em branco para a secretaria. Eu falei, senhor vereador. Se eu votar contra, vocês vão falar que eu estou votando contra o PSF, não é isso? As coisas chegam aqui em cima da hora, como já aconteceu de novo. Aí a gente vai ter que votar um negócio, porque agora, como o Miro falou mesmo aí, sábado já vai começar a fazer as agendas, vai abrir o processo seletivo, é isso? É, sábado Em cima da hora, a gente não tem como conversar com o secretário de saúde que está lá em Brasília, lá, você entendeu? A gente não tem como a gente tirar nossas dúvidas. O Miro está inteirado, ele está lá dentro, ele sabe, a Simone sabe. Eu também não tive reunião, eu fui procurar o Miro. Então, vereador, agora como que eu vou votar numa coisa que eu também não sei? Mas a lei está escrita aqui. A BBC não funcionou, a CMR não funcionou, Então, outras coisas não funcionam. Agora, eu não conversei com a secretária de saúde, ela nem nos procurou, não teve interesse, nem o prefeito, agora eu vou votar, eu sou obrigado a votar? Não, você não é obrigado a votar. Não, sou obrigado, você não é obrigado a votar um projeto. Você vota quando você quiser. Mas eu não... Só que assim, o que acontece é o seguinte, é que você sobe lá e mistura tudo. Não, não mistura. Você não tem, você é o popular. Não, você não vai dever ser, ele está falando que o BBC não é. Você confia. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que é assim. A gente podia sentar numa outra oportunidade, como eu falei aqui na questão da alimentação, realmente está tendo problema. O prefeito precisa sentar com todo mundo e explicar o que está acontecendo lá dentro. Porque está tendo problema. Eu não sou hipócrita, não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para defender a população. Eu venho por uma população, certo? Nós temos um trabalho junto à administração, nós temos. Só que assim, eu acho que a gente tem que convocar, senhor presidente, o prefeito para poder explicar. Eu não falo que é a secretária de saúde, não, porque todo mundo sabe que não só em Jericoacoara, mas como em alguns municípios, a secretaria de saúde ela não tem autonomia para gerir a secretaria. Todo mundo sabe disso. Que as coisas vêm de cá, os recursos vêm daqui, as compras vêm daqui, só eles determinam o que vai pagar, o que não vai pagar. Todo mundo sabe disso. Então o prefeito tem que sentar e explicar o que está acontecendo com a CMA lá. Porque você chega lá para cobrar alguma coisa, como eu fui lá, com a questão da asa, tá? Com a questão do hambúrguer, que o povo estava comendo hambúrguer, da BBC, uma semana comendo uma asinha de frango. Me pegaram na rua e falaram assim, pô, estão metendo pau em você, aonde já se viu comer asa de frango? Isso é mentira. Eu falei, não é mentira, isso é verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E nem a secretaria também tem a ver com isso. Isso é um problema do acordo do prefeito com a BBC. Então,
tarde a todos. Só para esclarecer a questão aí que eu estou falando com o Gil, Gil, na questão de você tem o direito de votar como você quiser, você foi eleito para isso, não tem problema. Agora, o que eu queria esclarecer é o seguinte: antes de você subir aqui e misturar tudo com BBC, não tem nada a ver, porque assim, a questão foi a seguinte, eu vou falar por mim agora. Na época lá, o prefeito chegou para nós, falou o seguinte: eu preciso terceirizar a saúde porque não tem condição de tocar, que ele vai ficar melhor, etc e tal. Eu votei na confiança, certo? Tudo bem. Teve aquela questão que ele falou que se não funcionar a gente tira e tudo mais. Ele é pesado, votei na confiança porque ele pediu para melhorar a saúde e tudo mais. Vamos votar. Tudo bem, já mostrou que não dá certo. Eu também sou contra. Por mim, tirava ontem a BBC lá do postinho. Por mim, tirava. Não funciona. Por quê? Por vários fatores. Tem a questão da empresa também? Tem a questão da empresa. Lógico, fala que não tem fim lucrativo? Lógico que tem. O cara tem que viver daquilo. Então, tem. E tem a questão do funcionário também, que boicota e tudo mais. Ele não está contente, etc. Então, tem vários fatores. Tá certo? Então, por mim também, eu acho que a BBC já deu o sinal dessa terceirização não funciona. Então, por mim, que é um assunto que não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui, a BBC, é outra coisa. Também por mim, tranquilo. Eu já falei até para o prefeito, por mim, tirava aquilo lá e acabou. Volta ao que era antes, dá-se um jeito e fica melhor para a população. Entendeu? O que eu estou questionando o vereador é o seguinte: eu também não teve reunião para me explicar. Vocês podem achar que a gente tem privilégio, que a gente sabe de tudo, mas não é assim também, não. Ele trata mais ou menos todo mundo igual aqui. Vocês podem acreditem ou não. Trata-se o vereador tudo mais ou menos igual. Então, sim, eu também não tive informação, mas eu fui procurar o Miro para me inteirar do assunto, porque ele está sabendo, entendeu? Agora, a questão é essa, basicamente é isso. A lei está aí, lógico, como se tem todo esse clima e tudo mais, as pessoas estão olhando uma segunda intenção em tudo que vem aqui votar. Tudo bem, cada um é cada um. Agora, a questão é essa, é simplesmente continuar o programa da saúde da família, tá certo? Porque se você pôr uma lei aí, se não tiver o incentivo do médico aí, não vai aparecer nenhum médico para trabalhar. É simples. O cara não vai trabalhar. Que médico vai trabalhar 40 horas por um salário fixo? Ele vai ter que ter um negócio da produção. Para quê? Para ter estímulo. Senão ele vai fazer plantão para outro lugar. Por isso, é simplesmente isso que tem esse estímulo aí. Pois não. Eu consegue uma parte. Eu queria falar duas coisas. Uma é essa que você falou também, eu já falei com o prefeito que devia acabar, tá ligado? Dizer que tem a questão da folha de pagamento. É tanto que um dos problemas para hoje contratar para o concurso, tiveram que fazer um reajuste lá na questão da folha, porque já ultrapassou 50%. Mas dentro do impacto orçamentário cabe isso aí. Assim, as técnicas de enfermagem e os enfermeiros, como que vão ser contratados? Vai ser contratado um concurso público vigente para isso. Então existe concurso público. Ainda hoje o pessoal da CMA ainda está lá trabalhando. E eu tenho dó, cara. Sabe por que eu tenho dó? Porque é pessoas que vestiram a camisa, mas vai estar desempregado amanhã, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí a prefeitura existe um concurso vigente. Não tem como criar um concurso para isso. E aí vai ser chamado de concurso. Tá certo. Então, é isso. A questão, o CMA não deu certo, lógico, não é de um dia para o outro, demorou-se um tempo, não deu certo, está tirando. Então está se implantando aqui de forma legal, que é a prefeitura que dê continuidade nisso aí. É isso aí, basicamente é isso. Só que se eu sou muito ignorante e não entendi dele, tá certo? É isso. É dar continuidade ao programa da saúde da família pela prefeitura, tirando isso terceirizado. Basicamente é isso. E a questão salarial é feita, que é 40 horas, não é um plantão. Então é isso, tá certo? E a questão que eu estou questionando você é que você já misturou com o BBC. Então quem não está por dentro do assunto, quem não está achando que já tem a ver com o BBC. E não tem nada a ver com o BBC. É uma terceirizada que saiu, que é a CMA, e a gente está dando a oportunidade da prefeitura da continuidade do programa pelas próprias pernas, pela prefeitura. Tá certo? Não, desculpa. Só para tirar uma dúvida. É tudo tensionado, senhor vereador. É tudo intenção. O senhor não quer me dar a palavra porque o senhor está na administração. O senhor, o prefeito liga para o senhor fala como ele quer, rapaz.
a palavra, vereador Roberto. Eu gostaria de dizer sim. Mas o senhor se considera Se o prefeito fala, você faz. Ó a marionete, dá licença, rapaz. Eu conforme eu quero. Eu estou respeito também, vereador. Você está falando comigo? O senhor foi lá, já usou a palavra, vamos ouvir a opinião do Roberto. É uma falta. todo mundo ouviu você. Eu não vou faltar com respeito. A falta de respeito, que eu acho até. Eu só ia tirar uma dúvida que eu não entendi mesmo. Mas eu não sou. Ele concedeu a parte de direito dele comigo, eu só ia tirar uma dúvida. Só que ele não concedeu o direito dele. Outra vez que o senhor precisar de uma parte minha, eu vou conceder para o senhor. Eu não tenho medo. Agora de conversar, de tirar dúvida. Agora o senhor. Vereador, eu não faltei com você, falta com respeito Eu faltei porque o senhor faltou com respeito. Você quer falar tudo. Cada um tem que respeitar o horário de cada um. Eu dou a parte Eu só falo do o que eu que penso. Eu não falo o que o prefeito pensa. A palavra do vereador Roberto Zanussi. Vai, vereador. Está com a palavra agora, boa tarde aos vereadores, aos presentes. Gostaria de deixar só meu questionamento aqui. Primeiramente, falando da fala do nobre vereador Milton, eu entendi perfeitamente. Quando ele falou de BBC aqui, não é que ele misturou um assunto com o outro. Ele quis dar um exemplo de uma coisa com a outra, falando o que funciona, o que não funciona. Não que ele disse que a responsabilidade era da BBC, eu entendi perfeitamente quando ele falou. Nós sabemos que a responsabilidade não é da BBC, porque realmente não está nos contratos, como disse o nome do vereador Piro, né? Não está nos contratos dela, não é de responsabilidade dela. Então, o que eu pelo menos entendi quando o nobre vereador Milton falou, é só um exemplo, né? Ele não misturou, no meu entendimento, ele não misturou uma questão com a outra. Quanto à votação do projeto, realmente a gente fica chateado, vamos dizer assim, porque eu acredito também que deveria ter tido uma reunião, houve uma falha muito grave, de novamente do executivo, né? Muitas vezes nós temos conhecimento, tem reunião para meia dúzia de vereadores e não venham falar que não. E outra coisa, joga um projeto aqui porque sabe que já tem a maioria dos votos. Não precisa, os outros 5, os outros 4, não sei, pode deixar de lado, nós já temos a maioria de votos. Esse é o meu entendimento. Isso aí não chateia. Agora, se pega um projeto desse, que de extrema importância, realmente, a gente sabe do que está se falando, né? Do programa da família, que é necessário, que é importante para o município. Mas, para o executivo, eu acho que não é. Ele acha que é, mas ele já acha que já tem a maioria de votos, então que os outros vereadores que se virem, né, engulam o seu voto. E não é assim que funciona, né? Eu acho que realmente faltou isso daí, vem faltando já há algum tempo. Nós somos 11 vereadores aqui, mas eu não gostaria que fosse só com voto de 6. Mas acaba sendo, né? Acaba sendo com voto de 6, com voto de 7, não sei, por causa disso, né? O que vem acontecendo, né? Eu, infelizmente, aos nossos colegas aí, eu vou já falar no meu voto, vou votar contrário também, por esse motivo, né? Não desmerecendo o nobre vereador Milton, que veio aqui, deu a explicação, mas ele é um vereador igual a gente, né? Nós queríamos realmente uma explicação ainda, não que ele não tenha explicado direito, o nobre vereador, com certeza explicou, né? Mas o senhor é um vereador igual a gente aqui. Nós gostaríamos aí que o executivo estivesse aqui junto, presente, falando, olha, é assim, antes, não no horário da sessão da tribuna aqui, explicar assim, né? A gente tem que ir votando como outros projetos foram votados, né? Como ainda a terceirização da CDA, que não deu certo. Eu estou cansado disso, vamos voltar, se não der certo nós tiramos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que votar com responsabilidade. Não é votando e, se der certo vai, se não der, vamos tirar. Então, hoje o meu voto vai ser contrário. Senhor vereador, consegue? Sim, para conseguir votar, depois eu vou encerrar minha fala. Antigamente, eu venho de outro mandato, eu era oposição. Oposição, assim, eles falam oposição, mas a gente é 11 cabeças pensantes, é difícil mesmo. Até mesmo as pessoas se entrar num acordo, ou entender um entender o outro. A gente entende conversando. O que eu quis perguntar para o Eliezer é o seguinte, eu queria falar até então na fala dele,
era que, não, o senhor acabou de falar mesmo, não houve uma conversa, até o Miro, ele se dispôs, ele veio aí e explicou, ele não explicou a gente, ele tem o peso eleitoral dele lá, e a Simone tem uma responsabilidade também na saúde, nós vereadores também temos, que o povo nos procura, e aí o que acontece? Você vai, eu acho que é de grande interesse mesmo da população esse PSF, não estou dizendo que eu estou votando contra por causa disso, meu voto é contrário mesmo. Por quê? Porque eu acho que é uma falta de consideração, dizendo que lá atrás, quando eu fui o vereador opositor, a ex-prefeito convocava todos os vereadores, por quê? O presidente que estava sentado ali, ele intermediava junto ao executivo as reuniões, ela convocava os vereadores, a gente sentava lá, conversava, explicava, tirava as dúvidas. Não estou aqui para defender Fátima, não estou aqui para defender ninguém, só estou falando assim, os presidentes que passavam por essa casa, eles convidavam os vereadores nas reuniões, iam quem queriam e tiravam as dúvidas. Hoje o que eu vejo é totalmente diferente, a minha tristeza é essa, porque nós vereadores temos que votar, que eu não é obrigado a votar, eu estou me sentindo obrigado a votar. Por quê? Estou votando num projeto onde poderia ter um entendimento. A gente cansou de dar cheque em branco aqui para a UES, para a BBC, para a SEMEAR e para outras Zona Azul. E o que aconteceu? Nada funcionou. Aí fala que não tem intencionamento, como diz o Eliezer, não tem interesse, segundo sentido. Sempre teve. Quem que é hipócrita aqui? Essa CBR, se eu for levantar aí, quem faz o PSF aí, eu vou levantar um monte de agentes aí que é parceiro de vereadores, da família, primo, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Todo mundo sabe, é interessante, eles exercem as funções deles? Exerce. Eu estou falando que eles são competentes sim, mas o tensionamento, como o nobre vereador falou aqui, que não tem, claro que tem, ninguém aqui é tonto, ninguém aqui está jogando conversa com o vento. Agora, é uma falta de consideração por parte da Secretaria de Saúde de não vir conversar. Parabenizo o Miro por ele ter feito isso aí. Até gostaria que ele viesse com o ofício na próxima sessão e mostrasse, está aqui, ó, eu mandei para o prefeito, se ele quiser bom, se ele não quiser tudo bem também, mas eu estou parabenizando ele porque ele veio aí e explicou, só que ele é vereador como nós. Então obrigado, senhor vereador, era isso que eu queria falar. Ok, então, senhor presidente, infelizmente, eu falo infelizmente, eu vou votar contrário, né, esse projeto, exatamente por esse motivo só. Eu sei que vai ser aprovado o projeto, o executivo já não marca reunião, não quer explicar nada para todos os vereadores, porque ele já acha que já tem a maioria de votos. O nosso secretário de Assuntos Parlamentares aqui poderia ter intermediado, eu acredito, essa reunião aqui, a respeito do projeto ou de qualquer outro projeto. Não houve também. Então eu digo assim, eu vou votar contrário por indignação, porque eu acho que realmente a gente é vereador e deve ser contado como vereador. Meu vereador, acabou até pegando de surpresa até a gente, você quer saber? Sabe porque o prazo, até para publicação de jornal, para convocação, o prazo, esse projeto a gente vai fazer o tópico dele hoje já, para amanhã estar publicando já a chamada de médico na publicação de jornal, tá? Para não ficar, porque a CNR já terminou o contrato, que nem o vídeo deu explicação, já terminou, encerrou. Então a gente vai ficar sem médicos nos programas aí. Então por isso que foi essa urgência dessa sessão, até sem comunicar os fatos aí, de fazer uma reunião, explicar melhor esse projeto. E a gente colocou o projeto na pauta aí, terça-feira, quinta. Senhor presidente, se me permite, só vou fazer um exemplo, o senhor colocou sobre o caso. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Quando nós tivemos que engolir aqui a votação do projeto da renovação do contrato com a Sabesp, veio assim também, como esse projeto, entendeu? Em cima da hora, nós tivemos que engolir, senão o município ia perder, e o cronograma que eles fizeram, a estação de tratamento de esgoto, no cronograma, era para estar pronto em 2014. Cadê? A questão de 2015? Cadê? Então, desculpa, não estou misturando, só estou exemplificando. As coisas têm aqui e nós temos que engolir. Funciona assim, eu não sei quando é que vai mudar, né? Porque isso aí já vem de tempos, e é isso. Então tá bom, muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores, obrigado a todos os colegas. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão do projeto. Coloque em votação.
votação o projeto de lei complementar número 05 de 2015. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Os votos contrários foram de Edson B., Milton Martins, Valdir Carlos de Paiva e Roberto Tinosso. Os favoráveis foram Mirailton Moreira Gomes, Valdir das Graças Oliveira, Eliezer Pesado, Ivone Pivot, Simone Gerez e Alex Gerez. Os favoráveis ao projeto. Projeto aprovado. Terminado os trabalhos, não havendo palavra livre, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.